É bom estarmos aqui na casa do Senhor. Nessa noite, temos no nosso culto, um culto em ações de graça, conforme anunciamos, pela formatura daqui dos nossos irmãos, e eu estava olhando ali que eles estão mais bonitos do que sempre. Estão ali com a elegância, e o Marco parece um artista de cinema evangélico. Então estão todos bonitos, os meninos. Parece até o Rodrigo já está nervoso, já está com roer a unha. Mas os nossos irmãos, desde o ano passado, iniciaram uma carreira de prosperidade. Decidiram estudar a palavra de Deus e estão num processo de treinamento, de crescimento espiritual, de conhecimento da palavra de Deus. E hoje eles vão ter a oportunidade de serem galardoados pelo esforço que eles fizeram já na primeira etapa. E logo depois da mensagem nós vamos passar a essa parte, mas eu fico alegre pelos irmãos, porque eles tiveram uma grande vitória. Não é fácil, e eles esforçaram para poder chegar até aqui, regularmente dentro da carga horária que eles tiveram de estudo, e os dias que eles tiveram que deixar, talvez muitas vezes apeteceu-lhes não vir, por causa de alguma situação, mas eles venceram. E hoje, então, nós estamos alegres por causa dessa vitória. A vitória deles é a nossa vitória. E eu agradeço a minha esposa e também a Liliana, que tem esforçado assim no sentido de organizar esse trabalho com eles. E hoje todos nós, a igreja, está alegre, porque sabemos que é uma bênção. Quando um dos nossos irmãos se alegra, nós nos alegramos com eles. E aos nossos irmãos professores, ao Cláudio mais a Dina, o Bruno mais a Abigail e o Jorge Marques. Esses irmãos têm dado também do seu tempo voluntariamente, dedicado ao seu trabalho, para partilhar aquilo que Deus tem dado a eles. E isso é muito bom, é muito bom. E eu acredito que isso é o começo de uma grande obra que Deus vai fazer no nosso meio. Eu acredito profundamente nessa mensagem. Mas vamos à palavra de Deus. Eu gostava de convidar os irmãos para nós lermos em Atos capítulo 16. E para você que nos ouve através da internet, você que está na sua casa agora, ou talvez no seu escritório, onde quer que esteja a ouvir, nós temos uma palavra da parte de Deus para o seu coração, uma mensagem do amor de Deus, revelando este grande cuidado que Deus tem por nós. E você que está aqui também, presentemente, essa palavra também é para ti. Você que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, saiba que Deus se preocupa contigo, assim como se preocupou conosco, e hoje nós estamos aqui para partilhar essa manifestação desse amor de Deus que nós já cantamos aqui também nessa noite. Então eu queria convidar os irmãos para lermos em Atos capítulo 16, versículos 1 a 10, e diz assim a palavra do Senhor: Chegou também a Derbe e Listra, e eis que estava ali certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam aos irmãos para serem observados as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Assim, as igrejas eram confirmadas na fé e dia a dia cresciam em número. Atravessaram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E tendo chegado diante da Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Então, passando pela Mísia, desceram a Troade. De noite, apareceu a Paulo esta visão. Estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos.
E quando ele teve essa visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciarmos o Evangelho. Meus amados irmãos e ouvintes, este texto bíblico faz parte de uma grande oportunidade que nós temos como igreja aqui em Portimão para compreender a nossa missão e compreender um pouco mais da realidade de estarmos aqui nessa noite. E também gostaria de atribuir aos alunos e aos professores também parte desse contexto que diz respeito a vós também. E nós vamos procurar entender. E como igreja, nós estamos diretamente enquadrados dentro dessa passagem bíblica. Eu coloquei aqui um tema e tirei do texto o dia a dia da igreja. O dia a dia da igreja. Nós não precisamos de épocas, não precisamos de marcar calendários para que a igreja possa se manifestar. A igreja vive no dia a dia. Aonde quer que nós estejamos, nós estamos a fazer alguma coisa, ou boa ou má. Mas como servos de Deus, certamente o que fazemos serve de testemunho para a glória de Deus. A verdade é que nós não conseguimos nos ocultar aonde estamos. Jesus diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre os montes, e a igreja está edificada sobre uma grande rocha, que é Jesus Cristo, e todos veem as suas ações e a sua atividade. Então a igreja não tem como ocultar a igreja. E esses fatos que ocorreram durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo revelam-nos alguns dos segredos da causa da grande prosperidade da igreja primitiva, que era consagração, entrega e sensibilidade espiritual. Eu quero falar um pouco sobre essas três características da igreja: consagração, entrega e sensibilidade espiritual. Os crentes ali de Listra e Icônio, quando nós começamos a ler, diz que Timóteo, ele foi um jovem, quando Paulo chegou ali naquela cidade, e isso tem um contexto que peço licença aos irmãos, não para cansar a inteligência dos irmãos, mas para talvez esclarecer alguém que não tenha o conhecimento do contexto dessa palavra. Esse assunto surgiu, essa segunda viagem missionária de Paulo, partiu de um desejo dele de voltar a confirmar as igrejas por onde ele e Barnabé tinham passado com outros irmãos, a pregar o Evangelho e constituir igreja e também constituir os líderes para aquelas igrejas, os pastores, chamados na Bíblia presbíteros, para estar à frente das igrejas. E num determinado dia, quando ele voltou da primeira viagem missionária, eles chegaram em Antioquia. Antioquia era a base missionária de onde uma igreja gentia, de onde os apóstolos Paulo e Barnabé foram enviados para até os confins da terra para pregarem a palavra de Deus como missionários. E diz que eles anunciaram a palavra e grandes obras Deus fez por intermédio dos apóstolos. Eles, por onde passavam, na cidade onde chegavam, eles pregavam a palavra de Deus, ali vidas eram salvas, pessoas se convertiam ao Evangelho e eles fundavam a igreja. E depois de um certo tempo de estar ali a ensinar a palavra de Deus, ensinar as doutrinas bíblicas, ensinar as doutrinas fundamentais da fé cristã, eles constituíam entre os novos crentes, escolhia alguém que Deus tinha chamado entre eles e oravam sobre eles e consagrava-os ao ministério, e eles eram os pastores daquelas igrejas e eles partiam para outros lugares para anunciar a palavra de Deus. E isso fez por várias regiões. A Bíblia diz que eles passaram por vários lugares e alcançaram o mundo de então. Diz a palavra de Deus que quando eles voltam a Antioquia, que era a base desse trabalho missionário, quando chegaram na igreja, havia ali uma grande confusão na igreja, uma confusão doutrinária. Algumas pessoas tinham descido de Jerusalém, onde estava a igreja mãe, a igreja sede, a igreja mãe, e alguns dos crentes desceram ali de Jerusalém, eram judeus, e foram para Antioquia e tentaram, quando chegaram lá, tentaram trazer informações, doutrinas, ensinamentos errôneos para a igreja. E eles queriam que os crentes, agora novos convertidos, crentes que tinham aceitado a fé, o Evangelho, eles queriam que os crentes observassem as leis judaicas, que observassem os costumes dos judeus,
que eles vivessem de acordo com a obra da lei judaica para a vida da igreja. E quando Paulo e Barnabé voltaram à igreja, encontraram lá aquela confusão na igreja. Havia uma preocupação entre os irmãos, havia uma certa fragilidade e também uma certa insegurança entre os irmãos, porque eles ensinaram várias coisas contrárias à vontade de Deus. E houve grande conflito naquele momento por causa daquelas pessoas que tinham descido de Jerusalém para Antioquia e tinha chegado lá em nome da igreja, mas não enviado pela igreja, estava ali ensinando coisas que pertenciam ao judaísmo no meio da igreja. E diz que Paulo e Barnabé foram de acordo com a igreja local, de subirem a Jerusalém, aos apóstolos e aos presbíteros da igreja em Jerusalém, para poder decidir o que fazer em relação àquilo, porque houve um grande conflito. Alguns irmãos já não sabiam mais em que estava crendo, e não sabia se tinha que continuar crendo em Jesus pela fé, ou se tinha também que observar as leis que pertenciam aos judeus, porque os ensinadores estavam ensinando aquilo que não convinha, e estavam ali, criou uma grande confusão. Diz a palavra de Deus que quando chegaram em Jerusalém, eles foram recebidos pelos apóstolos e pelos presbíteros, que é chamado anciãos também na Bíblia, e quando lá eles estiveram, houve uma grande assembleia, chamado o primeiro concílio da igreja. Era para saber o que fazer em relação à fé cristã e como é que eles deveriam se conduzir realmente perante essa situação. E então os apóstolos, todos eles falaram, deram a sua opinião, houve uma contenda entre os fariseus, as pessoas que eram da seita farisaica, embora sejam crentes, mas traziam as suas tradições para dentro da igreja, traziam os seus costumes para dentro da igreja, e aquilo achava que na fé cristã havia lugar para trazer também as bagagens que não pertenciam ao Evangelho. E hoje, ouça que esse assunto não é diferente. Em muitos lugares, muitas pessoas querem servir a Jesus, mas querem servir do seu modo, da sua forma de ser. Mas ouça, a palavra de Deus é a verdade, o Evangelho é a verdade, Jesus Cristo é a verdade. Não tem como servir a Deus fora da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz: se permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos permanecer na palavra de Deus. E esses jovens que estudantes, podemos assim dizer, estão preocupados com a sua vida espiritual e ouça, e é responsabilidade da igreja ensinar a palavra de Deus. Não ensinar certas coisas que não convém, mas ensinar a palavra de Deus. E a palavra de Deus às vezes não me agrada, porque ela vem contra os meus pensamentos. E nós, seres humanos, gostamos de fazer muito aquilo que nós queremos. Aliás, nós não gostamos nem muito de dar satisfação, mas nós, diante de Deus, temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Obedecer a Deus significa sujeitar a sua direção, a sua orientação, porque Deus é o Senhor e nós somos seus servos, como diz o salmista, ovelhas do seu pastoreio. E diz que quando eles chegaram, os apóstolos discutiram, fizeram aquele concílio, houve grandes debates e chegaram à conclusão de que eles não deviam, de forma alguma, cederem à tentação daqueles que pensavam que podiam misturar os costumes e as suas tradições em meio ao Evangelho. Não, vocês não podem, vocês devem permanecer na graça de Deus, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação é um presente de Deus para o pecador. Todo pecador está em condições de receber o perdão para as suas vidas, aceitando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E eles voltaram com uma carta que foi redigida, chamada uma resolução daquela convenção dos pastores e dos presbíteros, juntamente com a igreja de Jerusalém, levaram um parecer para as igrejas gentias, as novas igrejas, as igrejas evangélicas que estavam espalhadas por toda a terra naquela altura. E o parecer é esse, que eles não deveriam de forma alguma obedecer a regras humanas, obedecer a tradições humanas, nem a costumes humanos, mas permanecerem na palavra, estarem crentes na palavra de Deus e não demover a sua fé de Jesus Cristo, porque fora de Jesus não havia salvação. E nada que nós façamos pode justificar a nossa salvação. A salvação é um dom de Deus. E eles disseram assim, primeiro iniciaram a carta, e os irmãos podem ler isso no capítulo 14, no capítulo 15, vai estar falando exatamente sobre a decisão. No capítulo 15, eles vão tratar da carta em si, que era enviada para ser lida e apresentada na igreja e ensinada na igreja. Ou seja, o primeiro ponto é que a igreja em Jerusalém, os apóstolos, pedem e informam às igrejas que
saiu alguém do meio deles, sem instrução, sem orientação deles, saíram por conta própria e foram incomodar as igrejas. Ou seja, há muitas pessoas que, por sua conta própria, em vez de trazer benefício para a igreja, prejudicam a igreja, porque não estão sujeitos à orientação e nem à autoridade. E o que os apóstolos disseram disso, saiu do nosso meio alguém, não que nós enviamos, mas foram por conta própria e vos incomoda na fé em Cristo Jesus. Mas escreveram, diz, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, que nada fosse imposto sobre vós, porque nós cremos que assim como vós serão salvos pela fé em Jesus Cristo, nós também somos salvos pela fé em Jesus Cristo. A única coisa que vocês precisam observar é que alguma situação não pode ser e nem estão ligada à vida espiritual. Ou seja, vocês devem se abster de algumas coisas, entre elas a mais principal, que era a imoralidade sexual ou a prostituição, em que eles viviam. Muitos gentios viviam naquela prática da prostituição, da idolatria, das coisas sacrificadas aos ídolos, aos demônios. Isso vocês têm que lançar fora. Isso não é para os crentes. Isso vocês devem fazer bem e não observar. Mas no mais, vocês devem permanecer firmes na graça que vos foi anunciada, que é Jesus Cristo. E quando Paulo, voltando para os campos missionários, voltou para Antioquia com essa resolução dada pela igreja em Jerusalém, ele um dia teve uma ideia. Dentro da sua responsabilidade ministerial e missionária, ele vira para Barnabé e diz, Barnabé, nós precisamos voltar agora, depois de muitos anos, temos passado por onde pregamos e fundamos igrejas, e não era como hoje, que nós pegávamos aqui um comboio, um autocarro, um avião, ou um táxi, ou mesmo um automóvel e sair, vamos ali que vamos visitar. Era a dificuldade, naquela época não havia os meios de transporte que temos, não havia o avanço tecnológico para falar através de videoconferência, para falar através do Skype, falar através do Messenger, do Facebook, não havia nada disso, não havia telemóveis, era uma dificuldade de contato. Então, os tempos ficavam muito maiores naquela época, a distância entre a responsabilidade que eles tinham de pastoreio com a igreja local. E um dia Paulo diz, nós vamos voltar e vamos passar por onde nós passamos a primeira viagem e fundamos igreja e constituímos a igreja e colocamos lá os obreiros. Vamos voltar para ver como é que eles estão e vamos confirmá-los na fé. Vamos lá dar um apoio a eles e dizer, nós estamos crendo. E era certamente surpresa quando eles chegavam em determinado lugar. A Bíblia diz que era grande alegria porque todo dia o Senhor salvava pessoas. E eles chegavam e viram que a igreja estava prosperando, a igreja estava avançando. E só que numa dessas suas viagens, eles vão levando também esse documento, que era uma resolução, um tratado, ou seja, que foi conseguido através do primeiro concílio em Jerusalém, do que a igreja devia fazer. E por onde eles passavam, diz a palavra de Deus, que eles iam anunciando às igrejas, nas cidades, aquilo que havia sido determinado pelo concílio de Jerusalém, pelos apóstolos e pelos presbíteros da igreja em Jerusalém, que eles deviam manter a sua vida firmada no Senhor. Então, eu anotei aqui algumas coisas. Primeiro, quando ele chegou em Icônio, ele encontrou lá um jovem, chegado em Derbe, melhor dizendo, estava lá um jovem chamado Timóteo. Esse jovem era fruto já do trabalho que eles tinham feito na sua primeira viagem. Não conhecia Timóteo, mas a mãe dele, a mãe de Timóteo, era uma crente judia, e a sua avó, a avó de Timóteo, também era uma crente chamada Lloyd. E esse rapaz era agora já fruto do trabalho dos apóstolos, da igreja, que já tinha já um rapaz que era crente. E o mais importante não era ele ser crente, era que ele era crente ensinado nas Escrituras. Porque diz a palavra de Deus que tanto os crentes de Icônio como de Icônio e de lá de Listra dava bom testemunho dele. Dizia que ele era realmente um jovem preparado na palavra de Deus, um jovem fiel, um jovem dedicado, um jovem ensinado de acordo com a vontade de Deus. E Paulo se agradou tanto de ver aquele jovem, que era um jovem preparado, estudado dentro da palavra, conhecedor da palavra, crente com bom testemunho, então ele resolveu convidá-lo para ele ser um missionário com eles. E diz a palavra de Deus que Timóteo aceitou o convite, houve ali um tempo em que eles ficaram certamente para tratar da situação, e eles foram para anunciar a palavra de Deus. Ouça o que eu vou dizer, nós temos uma grande responsabilidade com a cidade de Portimão.
Nós temos uma grande responsabilidade com a cidade de Portimão. Mas ouça o que eu vou dizer e não me leve a mal. Mas a principal necessidade dessa cidade é que nós, como crentes em Jesus Cristo, tenhamos bom testemunho nessa cidade. Porque Paulo, quando chegou naquela cidade, o que impressionou Paulo como um servo de Deus era ver o testemunho da igreja. Porque o Senhor abençoava a igreja, o Senhor prosperava a igreja, porque os crentes eram compromissados com Jesus. Eram pessoas que tinham bom testemunho, tanto dos de dentro como dos de fora. E isso é importante para nós como igreja. Nós precisamos ter a nossa vida no altar de Deus. Nós precisamos ter a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Nós não precisamos e nem podemos fazer como nós queremos. Nós precisamos fazer conforme Deus quer para as nossas vidas. E nós temos que submeter à vontade de Deus. Então, o primeiro grande requisito para o serviço de Deus, e nós como igreja aqui em Portimão, é que nós mantenhamos o nosso bom testemunho como servo de Deus. Jesus Cristo usou a seguinte expressão para clarear isso. Ele diz assim: olha, vós sois o sal da terra. E vós sois também a luz da terra. E se as pessoas vão ver as vossas boas obras e vão glorificar o vosso Pai Celestial. Quer dizer que nós, com a nossa vida espiritual, com a nossa consagração, com a nossa entrega, com a nossa sensibilidade espiritual de deixar-nos conduzir pela vontade de Deus, Deus vai ser glorificado na nossa vida. E nós, como igreja, precisamos dessa graça para que nós possamos fazer diferença e influenciar os moradores da cidade de Portimão, e não só, para que eles também tenham necessidade, tenham desejo de ter a salvação das suas almas e poder compreender que Deus os ama, como assim ama a nós também. As igrejas, elas eram igrejas com consistência doutrinária. Diz a palavra de Deus que em todas as cidades por onde eles passavam, os apóstolos reuniam a igreja e ensinar aquilo que ficou determinado para que os crentes observassem. Como é que nós podemos conhecer, como é que nós podemos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Através da palavra de Deus. E uma das nossas necessidades como igreja é aprender de Deus. Nós precisamos estar sentados às carteiras da escola, no sentido espiritual, para aprender as coisas de Deus. Nós precisamos estudar a palavra de Deus, nós precisamos meditar na palavra de Deus, nós precisamos saber, ter conhecimento das coisas de Deus, para que nós possamos fazer a vontade de Deus. E isso é muito importante. Então diz que aquela igreja era uma igreja, e no seu dia a dia era uma igreja que tinha consistência doutrinária, porque eles estavam ali aprendendo aquilo que era ensinado pelos apóstolos e pelos pastores, os presbíteros, aquilo que foi determinado através da palavra de Deus, para que eles observassem. E ouça, irmãos, naquela época, não tinham eles as escrituras que nós temos. Não tinha eles a Bíblia que nós temos e trazemos à mão. Eles não havia sido ainda compilado a Bíblia Sagrada. Não havia escrito para que eles pudessem. A verdade é que as cartas, quando nós lemos, era informação que passava de mão em mão e chegava até as igrejas, e quando chegavam, era recomendado que eles, após lerem aquelas cartas, enviassem às outras igrejas para que os irmãos também lessem. E quando estavam juntos, havia ensinamento da palavra de Deus para que eles pudessem ter a sua fé fortalecida em Cristo Jesus. O que eles ensinavam eram as decisões dos apóstolos e dos pastores, ou seja, aquilo que era da parte de Deus, inspirado por Deus, para que eles pudessem compreender. Hoje nós temos essa inspiração revelada através da palavra de Deus. Todos nós temos acesso à Bíblia. Dos mais novos aos mais idosos, os que têm mais habilidade ou menos habilidade, podem ter acesso à Bíblia Sagrada em qualquer lugar que estiver. Hoje nós temos aplicativos para os telemóveis, para os tablets. Nós podemos ler a Bíblia em qualquer lugar. Nós temos hoje facilidade até de escolher versões, linguagens diferentes para poder ler a Bíblia. Temos para todo mundo. Hoje não há dificuldade, não há empecilho para que as pessoas possam ter acesso aos ensinamentos. Só é necessário que as pessoas tenham consciência de que nós precisamos aprender de Deus. Havia, sobretudo também, um ensino sistemático. O texto diz que era entregue, era ensinado, e eles eram aconselhados a observar, a obedecer aquilo que estava sendo estabelecido para a igreja. Nós também precisamos obedecer o que Deus tem para nós. A palavra de Deus não é só para nós carregá-la, para andar com a Bíblia.
não é para nós termos a enfeite na nossa casa. Há muitas pessoas que têm a Bíblia e alguns compram daquelas grandes para colocar, ficar bem visível mesmo, coloca assim num móvel e diz, eu tenho a Bíblia lá em casa, está aberta no Salmo 91. Isso não interessa nada se você não tiver uma vida com Deus, se você não tiver consagrado a sua vida a Deus, se você não entregar o seu coração para Jesus, isso não faz nada, porque a Bíblia lá, ela vai continuar a ser a palavra de Deus, mas você não tem a palavra de Deus no seu coração. Você precisa abrir o seu coração, receber Jesus, aceitar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, para que você possa ter salvação para a sua alma. A Bíblia em si só não vai fazer efeito se ela ficar lá, ela não vai fazer nada, vai continuar sendo a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, mas você não a tem, porque ela sozinha não fará nada por você, se você não for lá estudá-la, abri-la e aplicá-la ao seu coração, aplicar ao seu coração os ensinamentos que ali está. Diz que a igreja havia ensino sistemático. Ensino sistemático significava que os crentes não abriam a Bíblia ao acaso. Eu vou ver o que Deus quer falar comigo. E abria a Bíblia e lia lá 2 ou 3 versículos, alguma porção da Bíblia, e diz, o Senhor falou comigo. E depois encosta a Bíblia para o lado e nunca mais. Não, ensino sistemático é aprendizado na palavra de Deus, é discipulado. É compreender a vontade de Deus e conhecer os planos de Deus para as nossas vidas. Todos nós, como crentes, precisamos ser discipulados. Todos nós, como crentes, precisamos ter ensinamentos para as nossas vidas. Talvez você que me ouve agora diz, eu não conheço nada, não compreendo nada, eu até já procurei ler. Você precisa de ser ensinado. Um dos primeiros mandamentos que Jesus deu à igreja na obra missionária era que eles deveriam ir pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Depois de ir por todo mundo, fazer discípulo a todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então nós precisamos aprender de Deus. E é muito importante isso, porque faz uma grande diferença. Quando nós conhecemos a verdade, a mentira foge de perto de nós. Quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade faz nos deixar de ser apenas religiosos ou meramente crentes em determinadas coisas, mas compreendemos a verdade que é Jesus, entregamos a nossa vida a Ele, pertencemos a Ele, temos o nosso coração transformado, a nossa mente transformada, somos libertos e salvos, temos o nosso nome escrito no livro da vida, pertencemos e somos povo dele, temos a vida eterna garantida por Jesus Cristo. Então é muito importante conhecer o Senhor e conhecer a Escritura. E quando isso acontecia, diz o texto que nós lemos, que a igreja ela era ensinada, obedecia aos ensinamentos dos apóstolos e dos pastores, e a igreja ficava cada vez mais forte na fé, era fortalecida na fé, era edificada na fé. E quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós ficamos mais fortes. Quando nós passamos a conhecer as Escrituras, nós não somos levados por roda de ventos, por ensinamentos, por heresias, e nem por contos de fábulas. Nós somos firmados na verdade, e a verdade nos dá fortaleza, e nós ficamos mais firmes na fé. Então o diabo tenta-nos, mas nós resistimos firme na fé, porque nós conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que Deus tem preparado para nós, e sabemos em quem nós temos crido, que é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós crescemos na fé, nós fortalecemos a nossa vida espiritual, a nossa fé é fortalecida. E o resultado de uma igreja instruída, o resultado de crentes fortalecidos na fé, é que a cada dia o Senhor vai fazendo o crescimento da igreja em número, ou seja, a cada dia o Senhor vai usando a igreja, a cada um de nós, para ministrar a palavra de Deus, para dar testemunho, para anunciar a palavra de Deus, e vidas são alcançadas a cada dia. Deus vai salvando, e nós como igreja precisamos estar fortalecidos na fé, para que Deus possa também dar crescimento a essa igreja, não somente numérico, mas também o crescimento espiritual. Mas nós queremos, porque nós cremos que Deus se preocupa também com a quantidade. Deus se preocupa com a quantidade. Eu já disse aqui deste púlpito e volto a repetir. Há pessoas que dizem, Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Não, Deus quer qualidade com quantidade.
ou quantidade com qualidade. Deus deseja que todos cheguem ao conhecimento da verdade, se arrependam e sejam salvos. E por isso Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer a salvação. Deus quer ver essa igreja cheia. Deus quer ver os corredores cheios. Deus quer ver a galeria cheia. Deus quer ver a nossa família aqui. Deus quer ver os nossos vizinhos aqui. Deus quer ver os nossos amigos aqui. Deus quer ver essa cidade de Portimão liberta e transformada pelo poder de Deus, salvo no Senhor Jesus Cristo. Deus quer multidões de pessoas. Ele pagou um preço caríssimo para que o fruto do seu trabalho fosse visto. E diz a palavra de Deus que ele viu o resultado do seu trabalho e se alegrou. E Deus está vendo nessa noite que o resultado do seu trabalho valeu a pena. Nós estamos aqui por causa dele, nós estamos aqui por causa da morte e sacrifício de Jesus. E todos os dias havia salvação de almas. E a igreja hoje em toda a face da terra continua experimentando a salvação de almas. Jesus continua salvando, continua libertando, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E para concluir, podemos afirmar, com base nestes textos, nestes fatos, que a causa do permanente crescimento da igreja, dessa maravilha que havia entre a igreja, está diretamente relacionado com a obediência e a direção divina e uma sensibilidade espiritual obtida por meio da consagração e entrega. Por quê? Porque quando eles levaram Timóteo, naquele momento que eles saíram, diz a palavra de Deus que eles continuaram a obra, a visão deles era salvação de almas, ganhar almas para Cristo. E quando eles chegaram num determinado lugar, eles queriam ir para pregar o evangelho numa cidade. E quando eles tentaram ir para aquela cidade, o Espírito Santo não permitiu que eles fossem para lá. Diz, vocês não vão para este lugar. E eles acataram a direção. Eles estavam sensíveis à voz de Deus e puderam observar a orientação de Deus. A igreja precisa estar sensível à voz de Deus, porque nós queremos fazer determinadas coisas, mas Deus tem a sua vontade e a vontade de Deus prevalecendo é o melhor para nós. E diz que eles queriam ir e Deus disse, não, vocês não vão por aí. E eles então tentaram ir para outro lugar. E quando chegaram naquele intuito de ir para outro lugar, Deus também não lhes permitiu que para lá fossem. E eles obedeceram. Eles estavam obedientes, havia neles sensibilidade espiritual para receber e ouvir a direção de Deus, e sentir a direção de Deus, e submeter à vontade de Deus. Nós precisamos, se nós queremos ver a prosperidade da igreja, se nós queremos ver o sucesso, abre aspas, o sucesso da igreja neste lugar, nós precisamos estar sujeitos à voz de Deus e à orientação de Deus. Nós precisamos buscar, através da nossa obediência à palavra de Deus, sensibilidade espiritual para darmos ouvido à voz de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz de Deus. Precisamos saber, Senhor, faça em mim a tua vontade. Se é assim que o Senhor quer, então façamos a vontade do Senhor. E diz que eles eram pessoas sensíveis. E isso era resultado da consagração e entrega que a igreja tinha. Deus falava com eles, eles ouviam. Eles estavam sensíveis. E o Espírito Santo dizia, vocês passam por aqui. Vocês vão por este lado. Por aí vocês não vão. E eles obedeciam. Ouça, quando nós não temos a sensibilidade espiritual, quando nós não temos a direção de Deus na nossa vida e não estamos sujeitos a obedecer à voz de Deus ou dispostos a ouvir de Deus, nós questionamos tudo. Nós resistimos a tudo. Nós resistimos à voz de Deus, nós endurecemos o nosso coração, nós não estamos dispostos a obedecer à voz de Deus. Deus parece que faz uma luta grande para nos empurrar para frente. Mas se nós estivermos sensíveis à voz de Deus, basta Deus falar uma vez e nós já queremos obedecer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos entregar o nosso coração a Deus, vamos rasgar os nossos corações e não as nossas vestes, diz a palavra de Deus, para que Deus possa ter direito e liberdade, melhor dizendo, para poder operar em nós e agir e dirigir-nos segundo a sua vontade. Precisamos de sensibilidade espiritual. E diz que eles não foram. Queriam fazer, eu vou fazer a obra de Deus. Não, isso é a obra de Deus, eu vou fazer. Não devemos fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Não devemos fazer de qualquer maneira, nós precisamos fazer dentro da vontade de Deus. Se é assim que Deus quer, façamos. Se não é assim, não adianta, porque a obra do homem perecerá. Quando nós estamos diante de Deus, precisamos dar ouvido à voz de Deus. E Deus sabe o que está fazendo. E diz que eles ouviram. E passado, certamente ficaram um pouco frustrados.
porque queriam para um lugar e não podiam, tentaram ir para outro lugar, fazer a vontade de Deus também não foi permitido, Deus não permitiu. Como é que Deus não permitiu? Deus enviou lá um exército do céu e disse assim, vocês estão proibidos de ir para lá. Vocês não podem cercá-los? Não, Deus falou ao coração deles. Deus certamente, espiritualmente, Deus usou meios e métodos para despertar a mente deles e dizer, não é por aí que vocês vão. Vocês precisam aprender a esperar, porque eu sei por onde vou conduzi-los. Vocês obedeçam, este é o caminho. Vocês ouvirão uma voz à direita e à esquerda, não olhai, mas atrás de vós ouvirás uma voz e dirá, este é o caminho, segui-o. E é isso que nós precisamos de ter, a ouvir a voz de Deus, dirigir as nossas vidas. E para que isso aconteça, nós precisamos conhecer Deus. Nós precisamos ter conhecimento da palavra de Deus, conhecer Deus e consagrar-nos a Ele, entregar-nos a Ele. E diz que à noite, depois de tentarem fazer a vontade deles, mesmo sabendo que era dever deles fazer projetos, investir naquela obra, eles foram impedidos porque Deus tinha algo maior e melhor para eles. E diz que à noite Paulo teve uma visão. E eu já termino. Na visão que Paulo teve, apareceu para ele um jovem, assim vestido com a roupa característica dos macedônios, e Paulo teve aquela visão e viu que aquele jovem apresentava-se perante ele, de pé, e dizia assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo acordou daquela visão, e ele, quando conta a visão aos seus irmãos, os apóstolos, imediatamente eles compreenderam que Deus havia impedido a ida deles para Bitínia, para Mísia, porque Deus tinha um chamado para eles para a Macedônia, e Deus iria fazer grandes coisas em Macedônia. Então, imediatamente, eles levantaram e arrumaram as suas malas e viajaram para a Macedônia, porque entenderam que Deus os estava chamando para fazer a obra na Macedônia. Isso significa sensibilidade espiritual. Eles conheciam o Deus a que servia. Ele sabia que Deus é que devia estar na direção. Ele sabia que o primeiro lugar pertencia a Deus e eles estavam ali para ouvir a voz de Deus. Eles não estavam ali para fazer a vontade deles, mas para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos estar aqui nessa noite diante de Deus para fazer a vontade de Deus. Nós não devemos estar aqui para fazer a nossa vontade, porque a nossa vontade pode ser contra a vontade de Deus e poderia trazer um grande prejuízo para a nossa unidade e para a nossa comunhão e para a nossa dedicação a Deus. Porque cada um de nós tem uma cabeça, e já diz o ditado que cada cabeça é uma sentença. Mas se nós fizermos a vontade de Deus, a vontade de Deus não traz confusão, a vontade de Deus não traz separação, a vontade de Deus traz unidade, prosperidade e consagração, e o nome do Senhor é glorificado e honrado em toda a terra. Portanto, precisamos conhecer a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor, e vamos pedir que Deus, nessa noite, possa abençoar a sua vida. Quem sabe, há entre nós alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Quem sabe há alguém que ainda não teve esse encontro com Jesus, talvez tenha estado até agora a fazer a sua vontade. Eu faço o que me dá na cabeça, eu não quero saber de nada, mas você pode continuar a fazer o que você dá na sua cabeça. Só que uma coisa, no céu não entra quem quer fazer o que quer. No céu só entra aqueles que são dirigidos por Deus, salvos através de Jesus Cristo, libertos por Ele, pelo poder do sangue de Jesus, pelo perdão dos seus pecados, e tem o seu nome escrito no livro da vida. A porta é estreita e só entrarão lá os salvos. Mas nessa noite você pode entrar, se você deixar de querer fazer a sua vontade e submeter à vontade de Deus. Talvez você está na sua casa e nos ouve agora, você também precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Porque ao receber Jesus, você vai dar o passo, o mais importante da sua vida. Você está caminhando para a eternidade com Deus. Portanto, não rejeite nessa noite a salvação para a sua alma. Nós vamos estar louvando ao Senhor. Eu vou pedir o grupo de louvor para fazer o favor de nos dirigir num cântico. E se você está aqui e ainda não aceitou Jesus e quiser vir aqui à frente para nós orarmos por você e você entregar seu coração para Jesus, dizer, Senhor, eu estou aqui, eu quero ter vida eterna, eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero estar com o Senhor, eu também quero ser salvo, eu não quero ser apenas um religioso, eu quero ter vida eterna, eu quero ter a salvação da minha alma, eu quero ter o perdão dos meus pecados, eu quero ter a certeza de salvação, e a certeza está quando nós recebemos a Jesus e aceitamos a Jesus como nosso Salvador e Senhor das nossas vidas. Amém? Se você está aqui, eu aconselho-te a dar um passo de fé e receber Jesus. Nós vamos orar por você. E você na sua casa, aí mesmo onde está, você pode falar com o Senhor. Você pode orar. Você pode dizer, Senhor,
eu quero recebê-lo no meu coração. Entra no meu coração, muda a minha vida, perdoa os meus pecados, escreva o meu nome no livro da vida. Eu entrego a minha vida a Ti. Amém? E nós vamos orar daqui a pouco. Profundo